ouvi diversos pronunciamentos ao longo de todo o processamento nessa comissão, em que se cobram e que se defende que não se faça o impeachment por conta de que, eventualmente, o impeachment sem crime seria golpe. E basta ler o artigo 85 da Constituição Federal, dos seus incisos de 1 a 7, quem vive no mundo real, que está acompanhando o que existe e acontece no nosso país, que pelo menos 5 dos incisos que impõem crime de responsabilidade passível de afastamento da presidente foram por elas cometidos. Atentar contra o livre exercício do Poder Judiciário, inciso 2º. Atentar contra a probidade na administração, inciso 4º, inciso 5º. Contra a lei orçamentária, inciso 6º. Cumprimento das leis, as leis como um todo, inciso 7º. Ou seja, no mínimo 5 incisos. E se formos nos ligar nas tecnicidades do processo que nós estamos julgando, há de convir que os 2 pontos recebidos na denúncia pelo presidente da Câmara e confirmados pelo relator Jeová Arantes por si só bastam a concluir pelo descumprimento da lei orçamentária e das leis como um todo, a incidir na necessidade de haver indícios suficientes para o processamento perante o Senado Federal para o julgamento da Presidente da República. Quais são as razões técnicas para o impeachment nesse processo? Chamada fraude fiscal, ou pedaladas fiscais, como queiram. O que é que a defesa diz? Que sempre ocorreram e que não ocorreram em 2015. Mentira. Eventuais saldos negativos na operacionalização de certos programas decorre da impossibilidade de se prever o valor exato devido até o momento do efetivo pagamento aos beneficiários. São flutuações compreensíveis dentro da dinâmica dos programas. A evolução mostra que em 2014 e 2015 o que ocorreu foi bastante diferente. Em dezembro de 2015, pasmem, senhores, havia um saldo de 55,6 bilhões referentes a pedaladas até 2014, a ser quitado junto a bancos públicos e a FGTS. O governo se beneficiou do financiamento ao longo do ano e a prova inequívoca é que a União pagou juros por isso. O gráfico mostra aqui a grande evolução que houve nos anos de 2014 e 2015. Diz a defesa que foram atrasos na remuneração pela prestação de serviços. Mentira! As pedaladas foram atrasos dos repasses da União aos bancos para que esses fizessem os recursos públicos chegarem aos beneficiários finais. Como o Tesouro não repassava, os bancos executaram com recursos privados políticas públicas e o Tesouro pagou juros por isso. Uma operação de crédito. É como um cheque especial. Se tem saldo, a gente é acreditado. A gente aplica o dinheiro na conta e é acreditado. Se deve, paga juros. Portanto, é óbvio que é uma operação de crédito. Diz a defesa, foram feitas para financiar programas sociais. Acabei de ouvir aqui de um deputado do PT. Mentira! Dos 55,6 bilhões devidos em dezembro relativos a 2014, somente 1,58% eram destinados a programas sociais. Diz a defesa, o TCU mudou a jurisprudência. Mentira! O fato de o TCU nunca ter se manifestado pela ilegalidade de eventuais atrasos não significa que os aprovava. A materialidade e relevância dos valores que levou o TCU a abrir o processo e a analisar a conta do governo. Segundo tópico, decretos de abertura de crédito suplementar. Diz a defesa que decretos de suplementação não aumentaram o limite de gasto, logo não impactaram a meta de primário. Ora, senhores, o próprio envio do PLN 5 é prova cabal de que o governo sabia que a meta constante da LDO
não estava sendo cumprida, descumprindo a lei de diretrizes orçamentárias. Depois, já em 27 de setembro, é prova que nem a meta do próprio PLN 5 estava sendo cumprida. O governo passou mais de um terço do ano trabalhando em uma meta que não era lei, desrespeitando essa casa e o Congresso Nacional como um todo. A aprovação do PLN 5, segundo a defesa, regularizou a edição dos decretos. Mentira! A lei de responsabilidade fiscal prevê ações preventivas a serem tomadas quando se verifica que a meta não está atingida no seu artigo 9º. A iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo em matérias orçamentárias não pode ser usada para inverter a lógica, fazendo a meta se ajustar ao resultado. Alega a defesa que 17 estados da federação tiveram conduta semelhante. É a última mentira. Leis orçamentárias estaduais não possuem redação que condicione a abertura de crédito via decreto à compatibilidade das metas fiscais. Portanto, é de uma clareza absurda o relatório do deputado Jeová Arantes ao configurar indícios mais do que suficientes à abertura do processo de impeachment a ser remetida, a autorização de abertura a ser remetida ao Senado Federal. Na segunda parte, necessário se faz contextualizar a política dos últimos tempos. Contextualizar sobre a crise ética, moral, política e também econômica que o nosso país vive. E aí eu quero, em nome da oposição, apesar de aquele tempo ser deputado estadual e não estar aqui presente na Câmara dos Deputados, fazer um meia-culpa em nome da oposição. Porque numa democracia verdadeiramente amadurecida, meu caro companheiro deputado Jutaí Magalhães, numa democracia verdadeiramente amadurecida, a tolerância com o crime e com a corrupção tem que ser zero. E lá atrás, se nós da oposição tivéssemos pedido impeachment, como fazia o PT em todas as situações, inclusive quando não cabia impeachment, se tivéssemos pedido o impeachment do presidente Lula, quando houve a ação penal 470 comprovada pelo Supremo Tribunal Federal, que demonstrou que dinheiro público estava sendo utilizado para comprar apoio parlamentar, talvez nós não estivéssemos chegando a esse julgamento de impeachment que nós estamos aqui a tratar hoje. E essa dívida, nós da oposição, que queríamos a estabilidade, temos com o povo brasileiro, fato que não iremos repetir com a nossa omissão. A oposição errou no mensalão. Eu ouvi aqui vários deputados do PT falar em criminalização do PT. E aí eu quero, meu caro companheiro mais recente, deputado Marcos Rogério, dizer que o PT chegou ao poder dizendo que tinha o monopólio da ética, da honestidade, da verdade. E se lambuzou quando chegou ao poder. E ao se lambuzar, montando uma verdadeira organização criminosa no seio do poder central do Brasil, quer dizer agora que todos são iguais. E aí eu repilo veementemente para dizer que nós não somos iguais ao PT. Qualquer partido pode ter no seu seio, porque é composto de seres humanos, em alguém em desvio de conduta. Mas os procedimentos e a consequência de quando se pega alguém em desvio de conduta é que separa o joio do trigo. E eu tenho orgulho de dizer que pertenço aos democratas, e nós, como pegamos em desvio de conduta, cometendo um ilícito, o governador Arruda, que era o governador mais bem avaliado do Brasil, o expulsamos do partido. Quando nós pegamos em desvio de conduta num grampo telefônico, que ele não era a autoridade que estava grampeada, o senador Demóstenes, nós não fizemos como o PT faz com Lula, que diz que o grampo é ilegal. Nós constatamos a realidade, enfrentamos o mérito e convidamos o senador Demóstenes Torres a sair do nosso partido, porque no nosso partido não cabe corrupto. O que nos separa do PT, de tantos e tantos deputados, todos eles honrados, e eu aprendi a admirar os deputados do PT que compõem essa casa, é que, infelizmente, eles perderam a capacidade de se indignar com a corrupção igual à população brasileira. Eles perderam a capacidade e vêm aqui num processo como esse, em que a população brasileira inteira sabe
por sucessivas notícias, delações dos maiores empreiteiros do Brasil, que têm relação com doação legal e ilegal com o PT, dos meandros da corrupção que se meteu com esse partido, e querem fazer defesa técnica do que é indefensável. Não há como se separar a defesa restringindo simplesmente as pedaladas fiscais, que por si só já justificariam o afastamento da presidente do grande esquema de corrupção que o PT meteu no nosso país junto a grandes empreiteiros e as maiores empresas de construção civil do Brasil. Se não olhar como um todo, se não aprovarmos o segmento desse impeachment, outro será aberto. Está aqui na fila o impeachment promovido e requerido pela OAB. Então a OAB também é golpista e os elementos trazidos na OAB, no requerimento de impeachment da OAB, não são suficientes para o afastamento da presidente. Assisti hoje uma manifestação do Procurador-Geral da República, conduzido e reconduzido pela senhora presidente Dilma Rousseff, o doutor Rodrigo Janot, em que ele dizia que da Suíça, ele disse que o decreto da senhora presidente de nomeação do ex-presidente Lula para a Casa Civil era um ato formalmente perfeito e que não tinha o que se questionar, mas que ao chegar aqui ao Brasil, compulsar os autos, ficou absoluta demonstração do desvio de finalidade do decreto. Ou seja, em outras palavras, senhor presidente, ele constatou, não por parte do ex-presidente Lula, que era apenas o beneficiário, mas por parte da senhora presidente, o cometimento de crime contra o funcionamento da justiça, previsto na nossa Constituição, no artigo 85, parágrafo 2º, a justificar por si só o impedimento, e eu tenho absoluta convicção que nessa linha que segue o procurador, ele está obrigado a representar contra a senhora presidente, também por crime de responsabilidade, por conta dessa reprovável conduta. Eu assisti, por fim, logo que veio à luz e esclarecimento para a indignação de todos os brasileiros, assisti à entrevista do presidente Lula, ao grampo da entrevista do presidente Lula, do telefonema do presidente Lula, dizer que é preciso cuidar da República de Curitiba. E eu quero dizer ao Brasil que me assiste nesse instante, o que o Brasil precisa é que a gente traga a República de Curitiba conduzida pelo excelente juiz Sérgio Moro, pelos procuradores da Lava Jato, para o Brasil inteiro, para que o Brasil seja passado a limpo. Ao tempo que eles querem segurar a conduta da República de Curitiba, nós do Democrata, nós queremos é trazer e expandir a República de Curitiba para o Brasil inteiro. Portanto, senhor presidente, restam à sociedade demonstrado os indícios mínimos, não indícios mínimos, meu caro relator Javaí, não indícios mínimos, mas provas cabais do cometimento de crime. Aqui, depois de exercício do direito de defesa, se nos coubesse julgar a senhora presidente, já há elementos para que ela seja condenada e cassada, quanto mais para que se instaure um processo com indícios mínimos, que é o que se exige nesse momento dessa casa. Concluo as minhas palavras para dizer que, com muito orgulho, representando, como disse quando iniciei o meu pronunciamento, milhares de baianos que me deram a condição de estar a representá-los na Câmara dos Deputados, representando o meu Partido Democratas, nessa comissão e no plenário, eu vou votar pela admissibilidade do recurso, me juntando a milhares de brasileiros que querem essa organização criminosa